Olá, tudo bem? Que bom que você está aí. Que legal, estou muito feliz, isso faz toda a diferença, essa participação, essa interação. Este é o terceiro domingo de outubro, está chegando o dia do nosso reencontro presencial para você que mora na Grande Belo Horizonte, nas cidades ao redor aqui. No primeiro domingo de novembro nós retornaremos com o nosso culto presencial e você já é o nosso convidado. Então se programa, se organiza. Agora, se você faz parte do grupo de risco, você vai continuar participando conosco de maneira online. Fique atento, a gente está soltando todas as orientações via as redes sociais, o WhatsApp da igreja, então fique bem atento a tudo que está acontecendo e para você que pode, eu te encontro no primeiro final de semana de novembro, amém? Vamos orar para a gente começar esse culto e adorar a Deus com todo o nosso coração? Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença no nosso meio, porque ela é real, Pai. O Senhor é um Deus vivo que venceu a morte e hoje nós adoramos ao Senhor com todo o nosso ser. Pai, nós queremos te adorar em espírito e em verdade, que teu Espírito Santo nos ajude, Pai, e nos eleve a esse nível de adoração total, completa, Pai, que nós possamos de fato bendizer ao Senhor com o nosso estilo de vida. Recebe, Pai, porque tudo que a gente vai cantar, tudo que nós vamos declarar é de coração, e é dessa maneira que nós iniciamos esse culto, com o coração quebrantado e entregue diante do Senhor, e em nome de Jesus que nós oramos, amém. Vamos adorar o nosso Deus juntos? Cedo de manhã, canta
Você aí na sua casa, diga comigo: Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver sua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro puro e perfeito, excelso, bem feito. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
Deus. Deus é maravilhoso, Deus é impressionante, né? Nós só temos que agradecer. No próximo mês nós temos o Dia Internacional aí da Gratidão, de Ação de Graça. Já vai anotando todos os seus motivos de gratidão, tudo que você pode agradecer a Deus, para que naquele culto de gratidão nós possamos dar testemunho, que nós possamos contar para as pessoas, que nós possamos abençoar e gerar esperança através daquilo que Deus fez nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa história, amém? Mas nesse momento agora a gente vai entregar o nosso dízimo e a nossa oferta como um ato de gratidão. Aqui você já sabe, tem um código de QR Code, é só abrir a câmera do seu celular, passar em cima dele, você vai ter a opção de boleto e cartão de crédito. Aqui você tem as contas bancárias da igreja, Itaú, Bradesco, você pode fazer uma transferência, e a minha palavra para você é que você possa fazer com muita gratidão, que você possa honrar a Deus. Mas eu tenho mais uma orientação para fazer. Você já sabe, nós vamos retornar no primeiro domingo de novembro, e nós estamos pintando a parte interna do templo, nós estamos reformando o ministério infantil, e eu queria convidar você a fazer parte disso também. Além do seu dízimo e da sua oferta, se você pode, dê uma oferta específica, tanto para a pintura do templo, quanto para o ministério infantil. Quando você for fazer a oferta, manda para a gente dizendo, olha, essa oferta é para a reforma, essa oferta é para o ministério infantil, para que juntos, como igreja, nós possamos participar disso e deixar um grande legado nas próximas gerações. Então, enquanto a gente canta a próxima canção, você tem toda a liberdade para fazer a entrega do seu dízimo e da sua oferta, mas faça isso orando, faça isso com coração grato, faça isso de maneira espiritual. Vamos lá, vamos fazer isso juntos então? Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos belas flores fazem-me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir? Ou é fiel a vida é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele ao céu irei.
A vida começa em um abrir dos olhos. E quando menos percebemos, começamos a fazer escolhas, umas mais fáceis que as outras. Por exemplo, na hora do confronto, falaremos a verdade ou contaremos uma mentira? Ou mesmo na hora da crise, viveremos pela fé ou iremos murmurar? Seremos obedientes, submissos e honrosos? Ou viveremos sem princípios e valores? Essas escolhas vão definindo quem somos, a nossa essência, nossa vida e nosso futuro. Por isso é importante refletir e analisar, pois a vida é feita de escolhas e essas escolhas podem interferir na nossa vida. Que escolhas você tem feito? Seja bem-vindo à série Código da Vida. Estamos em uma série de mensagens chamada O Código da Vida. E nessa série nós estamos trabalhando a carta de Tiago de maneira expositiva. E dentro dessa carta há vários códigos de sabedoria. O primeiro código que nós exploramos é: não despreze as provações, não fique triste por elas, não anule as provações na sua vida, porque as provações te fazem crescer. O segundo código que nós extraímos de Tiago é viver uma vida com sabedoria. Muitas pessoas elas buscam inteligência terrena, experiência, mas elas descartam a sabedoria que vem do alto. E com Tiago nós aprendemos que aquele que busca a sabedoria vai alcançar a sabedoria e vai ter uma vida completamente diferente. O terceiro código é: pratique a palavra, ou seja, a palavra tem que sair do campo filosófico, do campo intelectual, do nosso imaginário, e ela tem que adentrar o nosso coração, nos fazendo viver uma vida prática, nos fazendo praticar a palavra, porque a palavra é uma semente, ela é um princípio e nós devemos colocar em prática. O quarto código que nós extraímos da carta de Tiago é: viva pela fé. Ou seja, uma vez que você conhece a Deus, que você conhece a vontade de Deus, o que Ele está fazendo, isso deveria nos motivar a viver uma vida de ousadia. E hoje nós vamos falar sobre o quinto código: controle a sua língua. E para isso, abra a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos trabalhar praticamente todo o capítulo. Eu quero convidar você também a pegar um bloco de notas para que você possa anotar. Pode ser digital, no seu celular, um aplicativo, pode ser um caderno. O importante é que você faça anotações, porque isso vai fazer com que você retenha o máximo de informações possíveis. Esse é um grande investimento para você fazer na sua vida. Vamos lá? Tiago 3, verso 1 diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Por mais que você não seja uma pessoa detentora de um conhecimento filosófico, por mais que você não seja uma pessoa mística, é bem capaz que você entenda e saiba o poder que uma palavra dita tem. Por exemplo, se você tem uma pessoa que está triste e abatida, através de uma palavra você pode levantá-la. Ao mesmo tempo, se você tem uma pessoa animada, motivada, também com uma palavra você pode jogá-la ao chão. Ou seja, ninguém precisa de pós-doutorado para saber o quanto uma palavra ela pode ser tanto bendita quanto maldita. Ninguém precisa ser místico para saber os efeitos que uma palavra dita tem na vida do seu próximo. E é justamente isso que Tiago vai abordar em praticamente todo esse capítulo. Olha só, verso 1: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Entenda a linha de raciocínio de Tiago. Porque uma vez que a fala ela é mais poderosa do que uma bomba atômica, e uma vez que os líderes têm como a sua maior arma a fala, então esses deveriam pensar e refletir muito bem naquilo que eles vão falar, porque eles vão ser julgados com maior rigor, o julgamento deles vai ser mais pesado e muito mais criterioso. Por exemplo, da mesma forma que de um lado você tem Martin Luther King, pastor batista, que em 1963, diante de quase 200 mil pessoas, ele disse: eu tenho um sonho, e o meu sonho é que as pessoas não sejam mais julgadas pela cor da pele, mas sim pelo seu caráter, e morreu deixando um país melhor para se viver.
Do outro lado você tem Hitler, um homem que quando falava deixava as pessoas eletrizadas, mas que usou da sua fala para destruir a vida de milhões de pessoas, percebe? 2 grandes homens, 2 grandes líderes, mas um usou a sua fala para o bem e outro usou a sua fala para o mal. Por isso o Tiago está dizendo, não almeje o episcopado se a sua fala não é dirigida pelo Espírito Santo. Não almeje o dom de ensino, o dom de mestre, não queira cargos de liderança, não queira falar diante de milhares de pessoas se a sua fala não é dirigida pelo Espírito Santo. Caso contrário, você só está trazendo uma condenação maior sobre a sua vida e você vai ser julgado com muito mais critério. Pois literalmente tudo o que você fala um dia vai ser usado contra você. Deu para entender? Verso 2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aqui Tiago fala que o homem que não tropeça na sua própria língua, ele pode ser considerado um homem perfeito. E por quê? Porque além de não tropeçar na sua própria palavra, este homem aqui vai ter a habilidade de dominar e direcionar todo o seu corpo. E para nos explicar um pouco mais sobre isso, Tiago ele vai usar 2 figuras, o freio e o leme. Dá só uma olhada no verso 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Verso 4. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Repare que aqui Tiago vai introduzir 2 figuras, o freio e o leme. O freio ele utilizou no cavalo, um animal forte, corajoso, veloz, destemido. De forma que de posse de um freio, até uma criança é capaz de dominá-lo e trazer direção para ele sem o menor nível de dificuldade, com muita facilidade. Ou seja, por mais poderosa que a nossa língua possa ser, se nós conseguirmos colocar freio nela, nós seremos capazes de dominá-la e direcioná-la, não só ela, como todo o nosso corpo. A segunda figura que Tiago utilizou é o leme. E o leme é uma peça pequena dentro de uma grande embarcação. Mas apesar do seu pequeno tamanho, o leme é capaz de trazer direção para o navio, mesmo diante de grandes tempestades e ventos impetuosos. E sem ele, o que vai acontecer? O navio ele fica à deriva, ele fica perdido ao mar e ele pode ser facilmente destruído. Por isso, por menor que a língua seja, se nós formos capazes de colocar freio nela e se nós formos capazes de trazer direção para ela, a nossa vida não ficará à deriva e nós não seremos destruídos. Pelo contrário, o que Tiago está dizendo é que uma vez que a língua tem um freio e ela tem um leme, uma vez que a língua é dominada e dirigida, nós viveremos bem aqui na terra. Agora, presta atenção nisso. Da mesma forma que a língua pode trazer direção para todo o corpo, ela também pode trazer destruição. E é isso que nós vamos ver no verso 5. Acompanhe a leitura comigo. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Versículo 6. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo por inteiro e incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Para que nós possamos entender o poder de destruição que uma língua tem, Tiago vai comparar a língua com mais 2 figuras, a figura de uma fagulha e a figura de um veneno mortal. Repare que Tiago está usando mais 2 elementos, e o primeiro que ele está fazendo uso é o elemento da fagulha. Esse mês, por conta dessa grande onda de calor, nós temos visto por aí inúmeras queimadas, incêndios, até muito perto de nós, por exemplo, aqui no bairro Castelo, ali no parque, um grande incêndio tomou aquele parque algumas semanas atrás. Mas a grande pergunta que eu te faço é, você já viu como é que tudo isso começa? Você já viu como é que começa um grande incêndio? Normalmente um grande incêndio, ele não começa com uma labareda de fogo que desce do céu, não é assim que acontece.
A maior causa dos incêndios são pequenas fagulhas. É às vezes um cigarro jogado na beira da estrada ou um graveto seco que por causa de um dia quente acaba pegando fogo. Mas normalmente todo grande incêndio acontece assim, por uma pequena fagulha. E é exatamente isso que Tiago está nos mostrando nesse texto. Ele está dizendo, é assim que a língua trabalha. Porque às vezes você solta uma palavra pequena e aquilo gera uma grande destruição. Às vezes você solta uma palavra sem pensar e aquilo gera um grande incêndio. E para confirmar isso, eu quero trazer algumas informações para você. Por exemplo, no final do século XIX, na cidade de Denver, no Colorado, 4 repórteres estavam aguardando um famoso político. E ele daria uma entrevista que geraria uma grande manchete. Depois de horas aguardando aquele político chegar, eles descobrem que ele não viria mais à entrevista. Frustrados com aquela situação, os 4 amigos saem para beber, eles enchem a cara, e no meio da noite eles têm uma grande ideia. Eles pensam assim, já sei, vamos criar uma matéria mentirosa, uma matéria fake, para que a gente consiga gerar a manchete que nós gostaríamos. E aí eles criam uma manchete falsa sobre a China. Sabe o que acontece? Quando a China fica sabendo disso, ela começa a repudiar todos os ocidentais que ela conhece. Ela começa a perseguir e a matar os ocidentais que vivem no seu país. Ela começa a matar e a perseguir os cristãos. Ou seja, por causa de algumas palavras falsas jogadas ao ar, jogadas ao vento, acaba acontecendo uma grande tragédia no final do século XIX. Tudo isso porque 4 pessoas decidiram usar suas palavras de maneira irresponsável. Esse é um exemplo muito grande que aborda a nossa humanidade, mas todos os dias alguma coisa acontece na sua casa por causa de uma palavra maldita, por causa de uma palavra mal colocada. Queridos, da mesma forma que o incêndio é iniciado por uma fagulha, toda grande destruição familiar começa com uma pequena palavra. O interessante é que enquanto a fagulha ela está ali, ela pode ser apagada rapidamente. Agora, uma labareda de fogo, não. Eu me lembro de uma coisa que aconteceu com um amigo próximo, eu não posso falar o nome dele, mas eu posso contar a história. Essa pessoa, ela morava do lado de um lote vago, e ela estava cansada do grande matagal, do capim, de tudo aquilo, dos insetos, e ela decidiu jogar um fósforo aceso naquele lote. Para surpresa dele, o fogo pegou muito rápido e logo se alastrou por todo o terreno. Desesperado, ele entrava dentro de casa, pegava um balde de água e jogava, mas nada do que ele fazia ajudava a diminuir aquele fogo. Ele pegou uma mangueira, ele tentou com a mangueira apagar o fogo, mas nada apagava. Por fim, alguém chamou os bombeiros, eles foram, e com muito custo eles conseguiram apagar aquele fogo, sem que houvesse vítimas e danos maiores. E é assim que acontece dentro das nossas casas. É justamente assim que acontece. Às vezes, porque nós estamos cansados, nós falamos algo sem pensar, nós soltamos uma palavra e aquilo tem um poder de destruição tremendo. Por isso, se não agirmos rápido enquanto aquela palavra é apenas uma fagulha, se nós não formos rápidos para corrigir esse erro, a destruição pode ser grande. Aquela pequena palavra pode gerar um grande incêndio. Às vezes nós soltamos uma palavra aleatória e nós não temos ideia do que pode acontecer. Deixa eu ilustrar. Uma vez eu estava conversando com a Keila, isso tem pouco tempo, foi logo no início da pandemia, e eu estava falando para ela da minha preocupação em relação a um dos meus filhos, porque a máscara estava puxando a orelha dele para frente, amassando a orelha dele para frente, e eu comentei com a Keila, falei, Keila, eu estou preocupado, olha para você ver como é que a máscara está pressionando a orelha do Natan, amassando a orelha do Natan, e eu fiquei preocupado com aquilo e comentei com ela. O Noah e o Natan, eles estavam brincando, eles não estavam ouvindo a nossa conversa, mas 3 dias depois, enquanto eles brincavam lá dentro de casa, eu escutei algo que me doeu profundamente. O Natan olha para o Noah e ele fala assim, Noah, você sabe como é que eu posso retirar as minhas orelhas? E aquilo foi lá no fundo do meu coração. Eu estava conversando com a mãe deles, preocupado com uma situação futura, ou seja, com o efeito da máscara a longo prazo. Só que, para minha surpresa, a minha fala teve outro sentido no coração dele.
A minha fala gerou um efeito negativo na vida dele. Percebe? Nós não temos noção do que a nossa palavra pode fazer na vida do outro. Eu tenho um amigo que por mais de 3 anos ele usou boné todos os dias da sua vida. Sabe por quê? Porque um dia alguém o chamou de orelhão. E sabe o que ele fazia? Ele pegava o boné, ele colocava a orelha para dentro do boné e ele não tirava por nada. Tudo isso porque algum dia alguém soltou uma palavra sobre a vida dele e o machucou. Eu conheço pessoas que mascam chiclete 24 horas por dia, só porque um dia alguém chegou e falou que ela tinha mau hálito, ou fez uma brincadeira sem graça. Eu conheço pessoas que começaram a malhar e hoje são gigantes, porque na fase da adolescência, na fase do crescimento, a cabeça dela era maior do que o corpo, e aí por causa dessa zoação toda, essa pessoa começou a malhar e ela ficou tão forte que hoje o corpo é maior do que a cabeça dela. Percebe o que uma fala pode gerar na vida do outro? Tem pessoas que até hoje não dirigem porque alguém disse, olha, você nunca vai conseguir tirar carteira. Tem pessoas que não conseguem prosperar na vida porque um dia alguém disse, você é burro, você nunca vai ser alguém. Você percebe o que a sua fala pode fazer? Por isso deixa eu te perguntar, será que não existe alguma fala em algum momento da sua vida que não possa ter gerado um bloqueio em você? Porque às vezes estamos vivendo tão no automático que nem mais sabemos o porquê somos assim, ou porquê agimos assim, ou porquê fazemos certos tipos de escolhas. Será que algum dia alguém não soltou uma palavra sobre a sua vida que não tenha gerado um bloqueio, um trauma? Porque deixa eu te dizer mais. Uma palavra maldita pode ter gerado um bloqueio, um complexo na sua vida, te impedindo de viver aquilo que Deus sonhou, te impedindo de viver aquilo que Deus projetou para você. Por isso, nesse momento, tente se lembrar de algo. O que foi que te disseram que pode ter te machucado a ponto de você ficar paralisado no tempo? Se você se lembrar de algo, faça uma anotação. Depois procura um amigo de confiança, alguém capacitado, conversa com ele a respeito disso, mas não continue sem tratar esses traumas e feridas no seu coração. Porque, querido, da mesma forma que um incêndio é iniciado por uma fagulha, toda grande destruição começa com uma palavra maldita. A Bíblia, por exemplo, vai nos contar a história do rei Saul, que mandou matar 85 sacerdotes por causa de uma mentira. Porque um dia alguém chegou para ele e contou algo que não era uma verdade. Agora você consegue imaginar o tamanho da condenação que vai cair sobre esse homem que falou mentira? Você consegue imaginar o tamanho da condenação que vai cair sobre Saul, que mandou matar 85 sacerdotes por causa de uma mentira? Agora, essa história é muito grande, mas quantas coisas não acontecem no seu dia a dia por conta das palavras que você fala? Quantas situações não estão acontecendo por causa de uma palavra que você não pensou, não refletiu, apenas soltou? Por conta disso, querido, Salomão, um dos homens mais sábios da história da humanidade, em Provérbios, ele destacou 7 pecados dos quais Deus se aborrece e abomina. E se você observar dos 7 pecados que Deus se aborrecem, 3 estão ligados à língua. Os 3 pecados ligados à língua que aborrecem a Deus são a língua mentirosa, a língua que dá falso testemunho e a língua que semeia contendas. Por isso não é à toa que Tiago fala sobre dominar a língua. Não é à toa que Tiago diz que ninguém pode ser religioso, ou seja, cristão, se não conseguir dominar a sua própria língua. Porque para Tiago, o cristão que tem o Espírito Santo dentro de si, ele também deve ter o fruto do Espírito. Ele tem que ser dirigido, ministrado, controlado pelo Espírito Santo. Olha o que diz o verso 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Veja que Tiago diz, a língua descontrolada, ela contamina e domina todo o corpo, fazendo com que a vida dessa pessoa seja um verdadeiro desastre. Em concordância com o que Tiago diz, tem muita gente que não consegue parar no emprego porque fala demais, porque faz fofoca, porque coloca um contra o outro, e ninguém gosta de gente assim.
Agora me diz, será que você não é esse tipo de pessoa que tem um currículo excelente, que tem experiência, que tem capacidade, mas não prospera na vida por conta da língua? Porque, querido, não tem problema você hoje descobrir que você é assim. O problema é você continuar vivendo dessa maneira. O problema é você continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Eu já cansei de fazer entrevistas com candidatos que tinham um currículo brilhante, mas descartei por causa das coisas que eles falavam. E é justamente isso que Tiago está dizendo: uma língua descontrolada colocará tudo a perder. Querido, você precisa entender uma coisa: uma língua descontrolada é como uma bomba atômica. Ela destrói tudo à sua volta. Uma língua descontrolada é como uma guerra ambulante. Por onde ela passa, ela promove brigas e intrigas. Por isso, alguém cuja fala é duvidosa, maldosa, essa pessoa com o tempo tende a ser ignorada, deixada de lado. E eu te pergunto, é isso que você quer? É isso que você espera? É assim que você quer viver a sua vida? Porque talvez você esteja pensando, não, porque o governo é o meu pior inimigo, o meu chefe é o meu inimigo, os meus colegas de trabalho são os meus inimigos. Querido, na verdade, o seu maior inimigo é a sua própria língua. Por mais que o governo não lhe ajude, se tem alguma coisa que tem te atrapalhado, são as suas palavras, são as suas conversas, é aquilo que você fala. O próprio Jesus Cristo disse: por tuas palavras você será justificado e por tuas palavras você também será condenado. Por isso pense naquilo que você fala, reflita, faça essa reflexão antes de sair falando. Verso 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. Olha só o que o texto está dizendo. Todo animal pode ser dominado pelo homem. E se você jogar no Google, você vai ver o homem dominando de mosca a peixe. De um animal pequeno a um grande animal. Não há um animal que o homem não consiga dominá-lo ou domesticá-lo. É impressionante o poder e a autoridade que o homem tem sobre a natureza, sobre a criação. Mas olha o que diz o verso 8. A língua, porém, ninguém consegue dominar. É um animal incontrolável, cheio de veneno mortífero. O texto diz que o ser humano pode dominar todos os animais, mas que sozinho ele nunca vai conseguir controlar a própria língua. Em resumo, nós podemos fazer 3 observações sobre a língua descontrolada. Primeiro, ela é muito perigosa. A língua é muito perigosa. Tiago não diz que ela parece com fogo. Tiago diz que ela é o próprio fogo. Tiago diz que ela tem um poder tremendo de destruição. E da mesma forma que o fogo destrói e consome tudo à sua volta, essa língua descontrolada, ela vai minando os relacionamentos, ela vai destruindo as relações, ela vai destruindo tudo que está à sua volta. A segunda observação que nós podemos fazer é que ela é indomável. O verso 7 e 8 diz que nós podemos dominar todos os animais, mas que sozinhos não conseguiremos dominar a nossa própria língua, porque ela é um animal incontrolável, cheia de veneno mortífero. Olha só o que o texto está dizendo. E em terceiro lugar, a Bíblia diz que ela é incoerente. Verso 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Verso 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, olha o que o Tiago está dizendo, não pode ser assim. Deixa eu te explicar isso de outra forma. Conta a história que o rei, ele chega na cozinha do seu palácio e ele pede ao chefe de cozinha que faça um prato que represente o melhor da vida. O rei passa o dia ansioso aguardando o jantar, e quando o jantar é colocado na mesa, ele se aproxima, o chefe vai lá, ele destampa o prato principal e ali tem uma língua de boi. O rei não gosta nada daquilo e ele diz assim: por que você escolheu a língua de um boi como aquilo que representa o melhor da vida? E o chefe começou a explicar dizendo: porque a língua abençoa, a língua faz as pessoas crescerem, a palavra pode edificar. E o chefe começou a explicar o bem que a língua, as palavras podem fazer e gerar. Indignado, o rei ele olha para o chefe e diz assim: então amanhã você vai fazer um outro prato que represente agora o pior da vida. O rei passa o dia inteiro ansioso, e quando a hora do jantar se aproxima e ele vai para o salão onde ele janta e o chefe tira lá a tampa do prato principal, de novo está ali uma língua de boi.
E o rei começa a perguntar, mas por que você escolheu a língua de um boi para representar agora o pior da vida? E o chefe começa a dizer, porque a língua pode matar, a língua pode destruir, a língua pode deixar as pessoas desanimadas, pode quebrar relações. E é exatamente isso que o verso 9 está dizendo. Com a língua bendizemos ao Senhor e com ela amaldiçoamos os homens. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Querido, Tiago diz que muitas vezes a língua que adora ao Senhor no domingo é a mesma que grita dentro de casa. O que Tiago está dizendo é que muitas vezes a língua que diz Pai, Senhor, é a mesma que sai falando mal de todo mundo. Que a mesma língua que está adorando a Deus, está destruindo vidas, está falando palavras de baixo escalão. Percebe? E ele termina dizendo, não pode ser assim. Verso 11. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que Tiago está dizendo aqui é que da mesma forma que uma fonte de água doce não pode gerar água salgada, a boca de um crente em Jesus não pode proferir palavras de morte, não pode proferir palavras tolas, torpes, não pode. Percebe? Da mesma forma que você não pode colher figos de um espinheiro e espinhos de uma figueira, assim também deve ser a nossa língua. Assim também tem que ser a nossa postura. Ou seja, Tiago vai nos mostrar que da mesma forma que a língua ela pode amaldiçoar as pessoas, nós podemos transitar e nós podemos agora bendizer a Deus. O que Tiago está nos mostrando é que da mesma forma que antes nós usávamos a nossa língua para machucar as pessoas, agora nós podemos usar a nossa língua para edificar as pessoas. Agora isso vai depender só de você, da forma como você vai usar aquilo que Deus te deu. Existe uma frase que diz, pessoas pequenas, elas gastam seu tempo falando de outras pessoas. Pessoas medíocres, elas gastam o seu tempo falando de coisas materiais. Agora, pessoas brilhantes, elas falam sobre ideias. Eu diria que pessoas imaturas, elas gastam o seu tempo falando de coisas materiais. Pessoas superficiais gastam o seu tempo falando de outras pessoas, mas pessoas maduras investem o seu tempo falando sobre como construir um futuro melhor. Agora, nessa história, quem é você? Aquele que vive para falar de coisas materiais? Aquele que vive para falar da vida alheia, ou aquele que se une a pessoas para falar de ideias, projetos, de construir um futuro melhor? Porque Tiago diz, se você não controla a sua língua, você não pode ser um cristão. Você não pode ser comparado a um cristão se você não tem domínio sobre a sua língua. O próprio Jesus disse, olha, a boca fala o que está cheio o coração. E aí me diz, como é que o coração pode estar cheio de Deus, transbordando do Espírito Santo, cheio de Jesus Cristo, se você fala palavras de baixo escalão nas redes sociais, no Twitter, se você usa de palavras torpes, se você machuca as pessoas, se você ofende, se você grita, se você fala mentiras? Como é que seu coração está cheio de Deus se o tempo todo você está criticando todo mundo, fazendo fofoca? Percebe? Como é que você pode falar que você é um cristão se o seu coração está cheio dessas coisas? Como é que você pode falar que você é um cristão se você está completamente podre por dentro? Como é que você pode falar que você é filho de Deus se quando você abre a sua boca só sai sujeira, podridão, escuridão? Querido, a boca fala o que está cheio o coração. E se dos 7 pecados que Deus se aborrece, 3 estão ligados à língua, e se você pratica os 3, como é que você pode falar que você é dirigido pelo Espírito Santo, que você tem o Espírito Santo, que você tem o fruto do Espírito? É impossível. Verso 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre pelo bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém de sabedoria. Por isso o apóstolo Paulo diz, antes de abrir a sua boca, pense no que você vai falar. Essa palavra, ela é verdadeira, ela é amorosa, ela é boa, ela é edificante, então fala. Agora, se não for, fica calado, porque até o tolo de boca calada passa por sábio.
E da mesma forma que nós devemos filtrar aquilo que nós vamos falar, nós temos que filtrar também aquilo que nós vamos ouvir. Porque o que nós ouvimos e vemos enche o nosso coração. Então, uma das formas de você dominar a sua língua é você filtrando aquilo que vai entrar, é você filtrando aquilo que você enxerga, é você filtrando aquilo que você escuta. Verso 14 diz: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Em concordância com isso, Sócrates nos ensina que quando alguém for lhe contar alguma coisa, você tem que passar por 3 peneiras. E a primeira peneira é a peneira da verdade. Quando alguém for lhe contar uma situação, um caso, você deve perguntar para essa pessoa: o que você vai me dizer é verdade? Se a pessoa titubear, você deve pedir para ela então que não lhe conte aquilo que ela gostaria de falar. A segunda peneira é a transparência, ou seja, uma vez que aquilo que a pessoa vai te falar é uma verdade, você deve passar agora pela peneira da transparência. Você deve perguntar: o que você vai me falar, a outra pessoa, a outra parte está sabendo? Ela sabe que você vai me contar isso? Se ela não sabe, então não me conte. A terceira peneira é a peneira da bondade. Você deve perguntar: o que você vai me contar vai promover o bem? É algo de bom? Vai acontecer alguma coisa boa? Porque se não vai, eu prefiro que você não me fale. Ou seja, você só deve ouvir aquilo que primeiro é verdade, transparente e bondoso. Você deve só ouvir e absorver aquilo que é verdadeiro, transparente e bondoso. Sabe por quê? Porque a boca fala o que está cheio o coração. E uma das formas de você controlar a sua língua é você filtrando aquilo que vai fazer parte do seu coração. Só quem filtra o que vê e escuta vai ter um coração sadio. E só quem tem um coração bom vai falar de coisas boas. Verso 15. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, é terrena. Não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Querido, essa sinceridade que mais machuca do que cura, essa verdade que mais mata do que vivifica, essa palavra que mais destrói do que constrói, isso não vem de Deus, não é sabedoria divina, isso é tolice. Por isso, você que é fofoqueiro, presta atenção, você que é fofoqueiro, que ama falar da vida das pessoas, que ama ouvir histórias alheias por aí, presta atenção nisso. Você que é mentiroso, que não dá conta de viver na verdade, que o tempo todo conta uma mentira para escapar ou para se sentir parte de algo. Você que é crítico, não faz nada de bom, mas critica todo mundo que está fazendo. Você que não consegue ouvir ninguém, não tem paciência, só quer falar, fala o tempo todo. Você que é sincero, mas que na verdade é grosso, estúpido, você que fala mal de todo mundo, que todo mundo está errado, menos você que usa o tempo todo de palavras de baixo escalão, presta atenção, você que ainda tropeça no falar, você precisa de ajuda, mas não qualquer tipo de ajuda, você precisa da ajuda de Deus. Sozinho você não tem como dominar a sua própria língua, você precisa pedir que o Espírito Santo entre em você, que Ele cure, transforme o seu caráter, a sua personalidade, que Ele dirija a sua vida, que você tenha o fruto do Espírito Santo. Você deve pedir a Deus que a graça dEle te ensine a viver como um filho de Deus. Sozinho você não vai conseguir, você precisa pedir ajuda. Querido, eu estou aqui para te dizer, Deus pode te ajudar, Deus pode transformar a sua fala, a sua língua, a sua maneira de falar, Deus pode produzir o fruto do Espírito Santo na sua vida, controlar o seu temperamento, Deus pode te dar sabedoria para viver, por isso peça ajuda para Deus, peça a Ele sabedoria. Verso 17, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, imparcial, sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Querido, se você é filho da paz, você deve viver em paz, você deve promover a paz. Se você é filho da verdade, você deve viver na verdade, falar a verdade com amor, e esse amor vai constranger as pessoas a também viverem na verdade. O que Tiago está dizendo é: o fruto da justiça é semeado com paz e não com guerras. Por isso, eu estou aqui para te dizer, peça ajuda a Deus.
Porque uma vez que há paz com Deus, há paz com os homens. Deus nos chamou para o ministério da reconciliação. A nossa boca, a nossa fala, a nossa língua tem que profetizar a vida, tem que trazer restauração. Eu quero terminar contando uma história para vocês. Eu quero contar a história de um advogado dos Estados Unidos chamado Bryan Stevenson. Ele é muito famoso nos Estados Unidos, ele é da área de direito civil, e ele tem feito a história, ele tem protegido muitas pessoas, ajudado muitas pessoas, e recentemente ele ficou muito famoso por isso. Mas é interessante porque em uma das suas palestras ele conta que na sua infância, um dia sua avó chama ele, coloca ele no colo dela e diz assim: olha, filho, eu quero que você saiba que eu estou de olho em você. E olhando nos olhos do Bryan, a avó começa a dizer: eu estou de olho em você e eu percebi que você é um menino especial, que você vai conseguir realizar tudo o que está no seu coração, mas você precisa me prometer 3 coisas. Que você sempre vai honrar os seus pais, cuidar, amar e respeitar os seus pais, as suas lideranças, as pessoas que estiverem acima de você. A segunda coisa é que você sempre vai fazer o certo. Não importa o preço que você vai pagar, você sempre vai fazer o certo. E a terceira coisa é que você nunca vai usar nada alcoólico, nenhuma droga tóxica. Não, você vai ficar livre dessas coisas. E o Bryan conta que na sua adolescência teve um momento bem caótico, decisivo, aonde depois de muita insistência dos seus amigos para que ele pudesse usar uma substância tóxica, para que ele pudesse fazer uso de bebidas alcoólicas, depois de muita insistência, um dos seus amigos olhou para ele e disse assim: olha, Bryan, você não vai negar tudo o que estão te oferecendo por causa daquela história que a sua avó te contou, né? O Bryan, chateado com essa situação, com esse apelo, ele vai embora. E anos depois ele se torna um grande advogado, esse advogado famoso que está dando essa palestra. E ele termina a palestra dizendo assim: hoje eu tenho 52 anos de idade. E eu estou aqui ministrando, dando essa palestra para vocês. E talvez vocês nem vão acreditar, mas eu nunca coloquei uma gota de álcool na boca. Eu nunca usei uma droga. E o mais interessante é porque eu não penso que isso seja uma virtude, eu não quero fazer aqui uma distinção se é certo ou errado. Mas o mais interessante, o que eu quero mostrar para vocês, é o poder de uma palavra bem usada. Quando eu tinha 9 anos de idade, a minha avó, ela me deu uma palavra de direção. Quando eu tinha 9 anos de idade, a minha avó me deu uma identidade. E mesmo eu não tendo maturidade, não acreditando naquilo que ela me dizia naquele tempo, o interessante é que eu tornei-me e fiz tudo o que ela falou. Percebe o poder de uma palavra bem usada na vida de alguém? Querido, hoje eu estou aqui para te dizer 2 coisas. Primeiro, você é filho de Deus. Eu não sei o que te disseram. Você é filho de Deus. Ele escolheu te amar. Ele escolheu te adotar. Você não é órfão, você não está desamparado, você não está sozinho. Você faz parte de uma família. Você tem uma família espiritual. Nós amamos você, nós queremos cuidar de você, nós queremos caminhar junto contigo. E a segunda coisa que eu quero te dizer é que você tem um propósito. Como tudo na criação tem um propósito, você também tem um propósito. E você precisa voltar para os braços do Pai, você precisa se relacionar de novo com a sua família, para que você saiba quem você é e o que você tem que fazer aqui nessa terra, para que você foi criado. Porque só assim você vai ser feliz e próspero. Só quando você entender a sua missão, só quando você entender a sua vocação. Eu não sei o que te disseram. Eu não sei qual foi a imagem que construíram em você, eu não sei quais foram os bloqueios que geraram na sua vida, mas eu estou aqui para te dizer, Deus escolheu te amar e Ele tem um propósito na sua vida. Por isso que hoje você possa orar dizendo: Pai, cura o meu coração das feridas do passado. Desbloqueia o meu emocional, quebra toda a imagem que foi gerada em mim. Eu quero me reconhecer como seu filho, eu quero me entender dentro dessa família, eu quero descobrir qual é o propósito, o que estava no seu coração quando o Senhor deu palavras de ordens para que eu fosse criado. Eu quero entender mais desse ministério da reconciliação que o Senhor nos deu, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Querido, que você possa fazer essa oração comigo, sabe para quê? Para que você seja muito usado por Deus. Que nunca mais as suas palavras sejam usadas para destruir, para desfazer, para machucar, para bloquear.
mas que a partir de hoje, entendendo quem você é e o seu propósito, que você possa usar a sua palavra para trazer sentido à vida das pessoas. Que você possa usar a sua palavra para trazer direção para a nossa cidade. Que a partir da sua palavra as pessoas sejam curadas, que elas sejam inspiradas, que elas voltem a sonhar. Comece hoje mesmo a praticar isso dentro da sua casa. Libere sobre a vida da sua esposa uma palavra edificante. Libere sobre a vida dos seus filhos uma palavra de identidade, de propósito, de significado, de direção. Porque tudo que a gente deixa para fazer amanhã, a gente acaba não fazendo. Então comece a praticar ainda hoje. Mude a sua maneira de falar. Olha o que a Bíblia diz, que nós somos transformados pela renovação da mente. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Ele quer renovar a sua mente, Ele quer renovar o seu coração, para que aquilo que você fale possa produzir vida. Eu quero orar por você, feche os seus olhos aí na sua casa. Querido Deus e eterno Pai, eu quero colocar essa pessoa que está participando desse culto neste exato momento, Pai. O Senhor conhece o coração dela. E o Senhor sabe o quanto essa pessoa pode ter sido machucada por palavras soltas, por palavras irresponsáveis. Quantos bloqueios e traumas não podem ter sido gerados por causa dessas palavras, ó Pai. Mas eu peço ao Senhor que através do Teu Espírito Santo possa desfazer todo o trauma, todo bloqueio, que o Senhor possa cicatrizar as feridas, que o Senhor possa sarar, Deus, essa pessoa. Traga cura emocional, espiritual, física, Pai. Ressignifique a maneira de pensar, ressignifique e renove o nosso coração, para que do nosso coração saiam palavras que gerem vida, Pai. Que nós possamos profetizar sobre a nossa cidade, que nós possamos trazer palavras, ó Deus, de inspiração, que nós possamos trazer palavras de inspiração, Pai. Ó Deus, eu peço ao Senhor que possa tocar nos nossos lábios, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a controlar a nossa língua, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de dirigir a nossa língua, Pai, que ela nunca mais seja usada para machucar, para destruir, mas que ela seja usada para construir e edificar. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Alguma vez você já teve aquele pensamento assim, puxa vida, eu queria era recomeçar do zero? Puxa vida, eu queria passar uma régua e recomeçar e começar tudo de novo. Já pensou nisso? Se você já pensou nisso ou está pensando agora, eu gostaria de te dar um grande presente. Mas olha, esse presente é exclusivo para você que começou a participar dos nossos encontros. Aponta a sua câmera de celular para esse código de QR Code ou dá uma olhada no primeiro link aqui na nossa descrição. Clica nele, você vai ser direcionado para uma conversa de WhatsApp do nosso número. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai escrever assim, ó, recomeço, você vai nos enviar e aí eu faço questão de te enviar um presente muito especial, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe e eu te vejo em breve. E aí, você gostou desse recado especial? Se você deseja recomeçar, manda mensagem de texto pra gente, recomeço, a nossa equipe vai entrar em contato com você imediatamente e ainda essa semana você vai receber o seu presente. Então manda agora para você não esquecer, nós queremos muito te abençoar com esse presente. Quero pedir um favor para você, deixa aqui o seu joinha, o seu like, assina o nosso canal, isso faz toda a diferença. Quando você deixa o seu like, quando você assina o canal, o YouTube propaga isso para muitas famílias e você também pode ajudar levando esperança. Sabe como? Aqui embaixo tem um botão para você compartilhar. Você vai pegar o link desse culto e você vai colocar no seu grupo da família, dos colegas de trabalho e dessa forma Deus vai agir, vai falar o coração de cada uma dessas pessoas e vai trazer transformação também. Você pode nos ajudar dessa maneira? Então tá bom. Deixa eu orar por você. Querido Deus e eterno Pai, quero pedir ao Senhor uma bênção sobre a vida de cada pessoa, cada família representada, que o Senhor dê uma semana maravilhosa para todos eles, ó Pai, e que nós possamos viver enquanto família, como família. Muda a nossa consciência, nos dá a unidade que vem do Senhor, nos transforma numa família de verdade, nos fortalece, Pai, e nos usa como igreja, que a nossa igreja possa ser, Deus, uma expressão do Senhor aqui na terra, que nós sejamos luz do mundo e que nós possamos ser o sal da terra, Pai, nos usa, isso é tudo que nós mais queremos. Abençoa cada pessoa que está participando agora e é dessa maneira que nós oramos em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, até a próxima e um grande abraço.